Bom dia, galera. Bom dia, bem-vindos aí a mais uma aula, né? Vamos falar aqui, então, é a nossa última aula teórica de genômica aplicada à parasitologia. E eu vou estar falando hoje sobre a segunda parte de genômica funcional. E essa parte é muito mais focada em proteínas, no estudo de proteínas e da função específica de proteínas, né? Complementando aquilo que eu falei de RNAi e CRISPR-Cas9, tá? Então, na aula hoje eu vou falar sobre como é que a gente marca as proteínas para estudar a localização delas, a localização celular, para estudar quando que a proteína é expressa, a proteína mesmo, não o RNA mensageiro, né? Como é que a gente estuda a interação proteína com proteína, né? Saber, opa, eu tenho uma proteína aqui, com quem ela interage, e por fim, né, a gente estuda como que as proteínas interagem com DNA ou com RNA também, tá? Vamos lá, então, tá? Falar primeiro da marcação de proteínas. Na última aula, eu falei rapidamente, eu passei rapidamente por isso. Na verdade, é uma falha minha, tá? Eu esqueci que eu falaria deste assunto mais especificamente aqui. É porque CRISPR-Cas9 entra em duas questões aí. Uma é o nocaute e o knock-in de genes, tá? E a outra é a modificação dos genes para a gente estudar a localização subcelular deles. Então aqui eu vou estar falando especificamente disso, tá? Como a gente pode usar a edição genômica para identificar a localização subcelular de proteínas e também identificar quando que elas são expressas, tá? Então, basicamente, nesse caso aqui, o CRISPR-Cas9, a gente usa a técnica de knock-in. E o knock-in aqui, né, na verdade, a gente não vai inserir nenhum gene, ou melhor, a gente não vai retirar o gene que está funcionando e inserir um outro no lugar. O que a gente vai fazer é modificar o gene que a gente quer estudar e inserir nele a proteína fluorescente verde, a GFP, tá? Então aqui a gente vai estar fazendo isso, é inserir a GFP. A GFP tem uma história legal, ela é uma proteína que foi identificada em cnidários, tá? E depois foi um cientista japonês que começou a utilizar ela, que propôs a utilização dela para estudo de localização celular de proteínas, e ele acabou ganhando um prêmio Nobel por causa disso. Tá? Então aqui é para mostrar mais ou menos qual é a ideia, né, desse tipo de estudo. Uh, Essa proteína aqui, ó, né, é uma alfa-tubulina, tá? E daí, se você quer saber o que, onde que as alfa-tubulinas estão localizadas na célula? A alfa-tubulina, na verdade, ela é uma proteína de estrutura celular do citoesqueleto, né? Então, ela marcaria todo o citoesqueleto, praticamente, tá? Mas onde que a alfa-tubulina especificamente se localiza no citoesqueleto? Então, você tem a proteína inteira do genoma e nela fica anexada a proteína verde fluorescente, que tem esse formato de barril, tá? Ela tem o formato de barril, tá? E ela, quando é excitada com a luz ultravioleta, ela emite luz, uma luz verde. Existem hoje outras proteínas fluorescentes desse tipo, que dão cores vermelhas, amarelas, tá? Que foram obtidas através de modificações genéticas na cadeia de aminoácidos dessas proteínas. Isso aqui é um tipo de experimento que se chama experimento in vivo, ou seja, você vai estar vendo tudo vivo, né, com as células vivas, tá? É diferente, existem outras formas de você marcar proteínas com fluorescência, mas geralmente você usa anticorpos com fluorescência contra aquela proteína para você marcar elas e ver elas no compartimento celular, mas daí você vai ter que fixar a célula ou o tecido, então você não vai estar vendo o processo vivo. Aqui não, aqui a gente vê o processo com o organismo vivo. E aqui é um exemplo do uso de GFP. A GFP já é utilizada há muitos anos, tá? Já é utilizada há muitos anos na biologia. Já é pelo menos aí 20 anos que é utilizado com bastante facilidade para vários organismos modelos. Mas eu lembro que no final da década de 90 tinha muita gente fazendo teste de doutorado que era, ok, eu quero ver se eu consigo usar a GFP para estudar barbeiro, quero ver se eu uso o GFP para estudar tripanossoma, se eu consigo. Então era muita gente padronizando o uso da GFP para um estudo de um organismo, tá? Então era difícil de fazer, né? Fazer a modificação genética para a GFP e fazer para olhar uma proteína era mais difícil ainda. Era muito comum você fazer a GFP para ela ser expressa, pronto, naquele organismo. E dela era expressa inteira, sem nenhuma localização específica ou controle de expressão específica. Era expressa o tempo inteiro e por isso essas fotos são dessa época, onde você tem os organismos inteiros fluorescentes, tá? Porque eles eram modificados geneticamente para ter GFP expressando em todas as células o tempo inteiro.
Era mais complicado você conseguir anexar uma proteína para ver a regulação daquela proteína. Mas aqui já é um exemplo, né, da GFP sendo utilizado para diferentes proteínas celulares. Então tem aqui proteínas de retículo endoplasmático, proteínas a tubulina, actina, alfa-actina, proteínas mitocondriais, proteínas a histona, né, H2B, tá? Aqui já são as proteínas modificadas geneticamente com GFP e você consegue ver as diferentes sublocalizações delas, né? Como é que a gente faz isso no CRISPR-Cas9? Basicamente, o que você tem, isso aqui é o seu gene-alvo, tá? É o gene-alvo. Então, tem aqui a região 5' não transcrita, vai ter o promotor aqui no início, né? Aqui está a região codificante, que é a proteína mesmo, que você quer manter íntegra, porque você quer estudar a função dela, né? E aqui a região 3' não transcrita. O que o CRISPR-Cas9 faz é que ele vai criar uma quebra aqui, tá? Deixa eu botar aqui numa outra cor, aqui. Ele vai criar uma quebra aqui nesse ponto. Então o CRISPR, ele quebra esse ponto, e na hora que a DNA polimerase vai remendar esse cromossomo, lembrando aquela história, ela procura ver se tem um molde para isso. Se não tiver um molde, ela faz besteira e daí você fez um nocaute, tá? No caso aqui, talvez não fosse nocaute porque você quebrou bem na junção da região codificante com a UTR. Não foi no meio da região codificante da proteína, tá? Mas, se ela não tiver nenhum molde, ela vai botar qualquer nucleotídeo aqui no meio e fazer essa junção de forma aleatória. Mas se você tem um molde, e no caso aqui o molde é esse pedaço aqui, ó, né, é um plasmídio que é inserido. O plasmídio tem o RNA guia, tem a Cas9, tá? Então, e tem aqui eu circulei o molde, tá? Então o molde ele vai ter na parte esquerda um pedaço do gene que você está quebrando, vai ter o outro pedaço do gene onde você quebrou exatamente, e vai ter um bloco aqui no meio que é a GFP, tá? Então, quando a DNA polimerase utilizar esse molde como utilizar esse DNA como molde para voltar a juntar isso, ela pega esse molde e olha, tem uma GFP ali, né? Polimerase não é uma proteína, ela é programada ali para pegar o que tem ali e copiar exatamente igual. Então ela faz a cópia da GFP, tá? Aqui dentro, né? Da proteína. E agora você tem a proteína com uma proteína fluorescente acoplada. Às vezes, tá? Acontece, eu não sei qual é a frequência disso, se é muito frequente ou pouco frequente, tá? Mas às vezes o que acontece é que essa GFP, ela pode ser grandona, pesada, ela pode dar problema e desestabilizar a proteína. Na verdade, eu estou invertido aqui na minha câmera, né? Então, isso aqui seria a proteína e aqui a GFP, né? A proteína e a GFP. Então a GFP às vezes ela é grandona, pesada e ela pode desestabilizar essa proteína aqui. Então essa proteína, ao invés de funcionar normalmente, ela pode se dobrar aqui na GFP, pode dar pau, e daí com isso a proteína ela não funciona mais direito, tá? Isso acontece. Como eu falei, eu não sei a frequência, isso acontece. Daí você vai ter que fazer o experimento, foi lá, fez. Você vai acompanhando, tá tudo certo, o RNA mensageiro tá lá com a GFP colocada no ponto certo e tal, mas eu não estou vendo a proteína, não está dando fluorescência. O que está acontecendo, né? Ou está dando fluorescência, mas a proteína está estranha, né? Parece uma proteína de membrana, mas ela está espalhada no citoplasma. Por quê? O que está acontecendo? E daí você vai ter que investigar, né? Se foi um problema, a GFP desestabilizou, se é um problema, outro problema na técnica, e tem formas de fazer isso purificando a proteína que você fez. Já que tem a GFP, você pode fazer tem anticorpos contra a GFP. É fácil de você pescar a proteína e verificar o que está acontecendo, tá? É fácil assim. É trabalhoso, a técnica é simples, mas ela é trabalhosa. Simples, vamos lá. A técnica ela é bem conhecida para ver se está tudo certo. Ela é bem conhecida, então teoricamente é fácil de aplicar, tá? Mas ela é trabalhosa porque você tem que fazer vários processos de purificação e obviamente custa dinheiro e custa tempo, né? Então muita gente quando pega assim já viu lá de cara, não está dando certo esse aqui, o brilho da GFP com certeza não está no lugar que deveria ser, porque uma proteína para ser de membrana ou secretada e não está dando nada, então vão partir para outro gene, né? Que deve ter desestabilizado aqui, tá? Mas daí aqui vamos dar uns exemplos, tá? Esse aqui é um trabalho de sublocalização, tá?
de proteínas de Trypanosoma cruzi, tá? Então, aqui mostrando eles estão... Só que aqui não é um exemplo com CRISPR, tá, gente? Só para dar uma explicada aqui. Na verdade, a proteína tem o GFP, né? E eles, além de ver com GFP, eles também utilizaram um anticorpo anti-GFP, tá? Né? Daí eu não li o artigo para ter os detalhes, eu queria pegar a figura para mostrar, mas vamos lá, vamos supor que é um experimento que deu certinho, então você está vendo a célula ao vivo intracelular. Em azul é um corante azul, que a gente chama DAP, né? Mas pode ser, você pode também utilizar corases tonas, que vai corar o DNA. Então o DAP é um corante de DNA azul. Então em azul aqui, né, são os núcleos das células, tá? Então você tem aqui várias células com os núcleos. E quando você utiliza o anti-GFP, né, o GFP aqui, daí você vê a localização subcelular aqui próxima do núcleo. Tá? E aí você vai aprofundando a sua pesquisa para saber qual é a localização celular. Né? Aqui também, né, é um exemplo, nesse caso também está usando anticorpo, que é um anticorpo contra DNA, que é um anticorpo vermelho. Tá? E daí tem a proteína GFP aqui. O GFP é interessante porque mesmo se você não ver o organismo em vivo, né, vivo, você consegue ver o brilho da GFP, né, você pode fixar ele e daí você vai ver no microscópio de luz ultravioleta, né, no microscópio de fluorescência que a gente chama, e ela vai brilhar, né, lá mesmo depois de ter sido fixada. Se você fizer a fixação certinha, bonitinha, vai brilhar depois de fixada. Isso aqui é um exemplo de estudo de localização de uma proteína, e daí a proteína foi marcada com a GFP, tá? Só que como eles queriam ver a localização celular, eles não viram em vivo, eles fixaram para ver a localização depois. Daqui você tem uma célula infectada com tripanossoma. Aqui também tem células infectadas com tripanossoma, e aqui também tem células infectadas com tripanossoma. Qual é a diferença nessas células? Por que essa primeira aqui, os tripanossomas estão brilhando em verde e as outras não? Porque aqui, essas células aqui, elas estão com tripanossoma, mas eles são amastigotas, tá? Amastigotas, são os amastigotinhas que estão marcados aqui, ó. Né? E quando esse tripanossoma ele muda para tripomastigota, é quando ele passa a expressar a proteína. Então essa proteína ela é expressa somente na forma tripomastigota. Talvez intracelular ou talvez tripomastigota por resto da vida enquanto ele for tripomastigota, tá? Né? Mas é um trabalho muito legal para mostrar como é que muda, né? Aonde está a expressão dessa proteína no tripomastigota. Pela proteína estar expressa assim desse jeito, tá? Verdinha aqui, eu imaginaria que essa provavelmente é uma proteína de membrana. Quando a proteína ela fica colocada assim em todo o organismo, geralmente uma proteína de membrana. É raro as proteínas, tirando proteínas ribossomais, né? Mas é raro as proteínas elas estarem muito difusas no citoplasma. Tem proteínas que difundem pelo citoplasma inteiro da célula, mas é raro isso, tá? As proteínas elas têm funções e elas têm endereçamentos. Então a grande maioria das proteínas elas vão ser endereçadas para vesículas, para membrana, vão estar no Golgi, vão estar no núcleo, na mitocôndria ou outras regiões subcelulares ou até mesmo em sub-regiões, às vezes é no citoplasma, mas elas ficam sublocalizadas nessa célula. Daí quando a marcação ela é na célula inteira, normalmente é uma proteína de membrana que faz isso. Tem proteínas que vão ser de flagelo, tá? E deve marcar seu flagelo e tal. Quando a proteína é uma de citoesqueleto, ela marca a célula inteira, mas você vai ver todo rajadinho assim, forma como se fosse uma teia, né, nela, tá? Mas isso aqui, olha só, é muito legal, né? Daí você vê que a proteína, você não só vê a localização, que é uma proteína de membrana, como você vê que a proteína ela só existe depois que ele vira tripomastigota. Nos amastigotas não tem nada, zero, tá? Isso aqui é um estudo em Aedes, né? Eu tinha mostrado na aula anterior, tá? Onde é uma proteína, em Aedes aegypti, tá? Daí eles marcaram aqui diferentes proteínas. Tem essa proteína aqui, a ECHU, a 4-nitro, ECHU, tô falando do ECHU, pode ser EXO, tá? Mas tô usando o ECHU aqui, brasileirano. A nitro, a TRANC, tem uma outra proteína aqui que não tem um subnome não, né?
E isso aqui é uma de anófilis, né, que deve ser o controle do estudo deles. E eles marcaram essas proteínas e estudaram, né, elas ao longo do tempo. Tá? Então você tem aqui pré-vitelogênico, 24 horas após a fertilização, 72 horas após a fertilização e também testaram em testículo, né, que aqui o foco é na fêmea. É muito comum nos estudos de mosquitos o foco ser estudo na fisiologia da fêmea, porque só a fêmea que se alimenta de sangue, só ela que tem contato com parasita, os machos têm um papel para parasitologia puramente de reprodução, de ecologia, mas nada de epidemiologia, né? Então, na fêmea eles estudam tudo isso aqui, mas eles resolveram dar uma olhada assim, tá, vamos ver no macho só para ver se também essa proteína é expressa em macho. E ela é expressa, só que dá para ver que é bem mais, isso aqui é testículo, né? Ela é expressa, mas dá para ver que ela é bem mais fraco e difusa a expressão. Enquanto aqui na fêmea você tem diferentes sublocalizações. Aqui no pré-vitologênico, isso aqui é o oviduto, né, com os folículos, tá? Né, bem marcados aqui, mas depois com o desenvolvimento aqui, já com a fertilização, essa marcação vai para lá, e depois essa marcação vem para cá, e daí aparece aqui no testículo. Eu li esse artigo há muito tempo, eu não lembro, e eu acho que essa é uma proteína, tá? Que vai trabalhar na formação das gônadas do inseto, se eu não me engano. Essa aqui, né, a Exu, tá? A 4-nitro parece que tem uma função parecida. Isso aqui é a região onde vão dar as gônadas. Quando a gente faz transformação genética de insetos, você mira essas células para fazer a transformação no embrião. Você pega esse ócito e você injeta o material para transformação, tipo CRISPR, você injeta aqui, nesse ponto, tá? A trunk já não tem isso tão forte, né? A marcação ela é no embrião todo aqui, né? A mesma coisa essa AL, e em anófilis você pode ter uma função semelhante e tal. Daí tem que ler os artigos para ver os detalhes, tá? Desculpa, eu tenho tempo que eu li isso, mas é mais para usar como o exemplo mesmo. Então, essa é a aplicação de marcação de proteínas. Eu acho lindo, né? Porque eu adoro microscopia, eu amo microscopia, especialmente a microscopia de fluorescência, microscopia confocal. Eu acho assim fantástico, é uma coisa que eu amaria trabalhar com microscopia confocal, utilizando essa GFP especialmente para ver organismos vivos. Cara, eu já vi uns trabalhos lindos assim com leishmania, onde eles infectam, né, a orelha eles infectam na verdade o flebotomínio com a leishmania fluorescente com GFP vivo, né, ela viva, e daí bota esse flebotomínio para aplicar a orelha do camundongo, e você filma isso no confocal. Daí dá para ver a leishmania sendo injetada lá, dá para ver os macrófagos do camundongo que são marcados também, os macrófagos chegando, pegando as leishmanias e levando embora, né? É muito bonito, tá? Vamos falar agora um pouco como é que a gente estuda interação proteína-proteína. Então as proteínas, a grande maioria das proteínas vão interagir com outras, tá? Vão formar complexos de proteínas. Ou é uma interação porque é uma reação enzimática, uma modificando a outra, ou é interação porque elas se juntam para formar complexos de proteínas que vão atuar na célula. Isso é muito comum, tá? Essas interações aí são bastante fortes. E no trabalho do xistossoma, eles têm essa interação, eles estudam essa interação utilizando a técnica que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, que é uma técnica, principalmente a técnica de duplo híbrido de levedura, tá? Então, as aplicações da interação proteína-proteína é para determinação de sequências essenciais para a interação, você encontrar quais são os domínios, descoberta de drogas, determinação de função das proteínas, e também a gente utiliza essa interação quando não é proteína-proteína, mas para proteína DNA, proteína RNA, tá? A técnica principal é o duplo híbrido em levedura. Pode ser o duplo híbrido em bactéria, mas bactéria tem um sistema completamente diferente na expressão de proteínas, de dobrar as proteínas e tal. Então a gente só utiliza a bactéria se você estiver estudando proteína de bactéria. Se você está estudando proteína de eucarioto, o melhor sistema é levedura. E existem alguns sistemas que são bem específicos, tá? Daí tem sistemas assim, gente que estuda em inseto e utiliza células de drosófila para fazer essa interação, mas é mais complicado. Levedura é bem mais fácil. Geralmente se tenta em levedura, se não der levedura, vai para outros, porque tem as propriedades específicas, né, dessas da estrutura tridimensional das proteínas, tá? Mas a levedura é o principal. Então o que é? Uma levedura modificada, ela não produz alguns aminoácidos, ou seja, ela não consegue sobreviver no ambiente, a não ser que você dê esses aminoácidos no meio de cultura, tá? E daí ela é transfectada com dois plasmídios. Um plasmídio contém um pedaço de uma proteína
que você quer estudar, outro plasmídio contém um pedaço de outra proteína, que você quer testar se as duas interagem ou não. E o que acontece é que se os dois plasmídios, se as duas proteínas interagirem, tá? Então, um plasmídio vai produzir a proteína A, que você está testando. O outro plasmídio vai produzir a proteína B, que você está testando. Quando essas duas proteínas interagirem, ela religa todo o sistema da levedura para produzir aqueles aminoácidos essenciais. Então, o que você faz é, você insere esses dois plasmídios na levedura, para ela produzir as proteínas, e você tira aqueles aminoácidos do meio de cultura, os aminoácidos que ela não produz normalmente. Se tiver interação, a levedura sobrevive, porque ela agora passa a produzir os aminoácidos. Se não tiver interação, se não houver interação, a levedura morre. Então é basicamente um processo simples, tá? De transformação genética, onde você insere um plasmídio A ou plasmídio B, e se apareceu a levedura no seu meio de cultura, a interação aconteceu. Se não apareceu a levedura no meio de cultura, a interação não aconteceu. E pronto. Né? Daí você viu, essas duas proteínas interagem. Tá? Como é que é isso mais especificamente? Então é o seguinte, tá? Um dos plasmídios, o que, que vai acontecer? Você vai ter a proteína X, que é a proteína que você está querendo estudar, tá? E junto a essa proteína, você vai ligar ela igual a GFP é ligada lá no final da proteína. Aqui nesse aqui, junto dessa proteína, você vai ligar um domínio de ligação ao DNA. Então você pega, é o seguinte, você pega um fator de transcrição, tá? Vou desenhar aqui do lado aqui, ó, tá? Como é que é feita a expressão? A expressão, geralmente, você tem uma proteína, que é um fator de transcrição, tá? Esse fator de transcrição é que vai se ligar ao promotor e daí vai permitir a transcrição daquele gene, ok? O fator de transcrição, ele tem aqui um domínio de ligação, que a gente chama de DB, que é o que liga ao promotor, ao DNA, tá? E aqui do outro lado ele tem um domínio de ativação, DA, que é o que liga a DNA polimerase. Na verdade não é DNA polimerase aqui, né? É a RNA. Estou escrevendo com RNA polimerase. RNA pol, tá? O que, que a gente faz no sistema duplo híbrido? A gente quebra esses fatores de transcrição, quebra em dois, tá? Dois pedaços, separa os domínios. Esse domínio, o domínio DB, a gente vai ligar a proteína, a uma das proteínas que a gente quer estudar. E o domínio AD, né, aqui, a gente vai ligar a outra proteína que a gente está querendo estudar, tá? Se as duas proteínas interagirem, o que acontece é que você reconstitui esse fator de transcrição. Agora o fator de transcrição está inteiro de novo. Ele ligou ao DNA e tem aqui a ligação da polimerase. Daí a polimerase agora vem aqui, liga nisso, está próximo ao DNA, e daí a polimerase vai lá e faz o RNA mensageiro. Tá? E esse RNA mensageiro é para a produção daqueles aminoácidos essenciais que não tem no meio de cultura, para permitir ela sobreviver. Então, se houve a ligação, a levedura sobrevive ao meio de cultura. Se não houve essa ligação, a levedura não sobrevive ao meio de cultura. Tá? Os genes aqui são utilizados três, tipo histidina, que é um aminoácido essencial, uracila, que é um aminoácido essencial, e também muitas vezes utiliza LAC-Z ou GFP, que é só para você facilitar você visualizar, tá? A levedura modificada, né? Então vamos lá aqui, ó, um pouco mais de detalhe. Eu não quero alongar muito essa aula igual fez a outra. Tá aqui o plasmídio 1 e tá aqui o plasmídio 2, tá? Esse plasmídio 1, né, ele vai ter aqui o domínio de ligação, tá, ao DNA e o pedaço X da proteína que você quer estudar. E vai ter também aqui o gene para produzir triptofano, para manter a levedura viva, tá? Se houver a reconstituição desse fator de transcrição. O plasmídio 2 vai ter aqui o domínio de ativação e o pedaço Y da outra proteína que você quer estudar. E também já tem um gene aqui, leucina, que é para permitir a levedura ficar viva. Você insere esses dois plasmídios na levedura, tá? E daí, a partir de agora, três coisas podem acontecer. Se a levedura não receber nenhum plasmídio, ela morre.
Se a levedura receber só um... Porque essa inserção é aleatória, tá, gente? Isso daí em biologia molecular é tudo aleatório. Você coloca num tubo de ensaio X leveduras, tipo 1000 leveduras, e você coloca 2000 cópias, 1 milhão de cópias do plasmídio A e 1 milhão de cópias do plasmídio B. E daí você faz lá as perfurações na levedura e espera que os plasmídios entrem. Como tem muito mais plasmídio do que levedura, você espera que, né, dá para calcular lá qual é a chance de alguma levedura receber os 2 plasmídios, tá? Então, é isso que você vai esperar acontecer, tá? Então, daí tem as leveduras que não recebem nenhum plasmídio, elas morrem. As leveduras que recebem só um plasmídio, elas também morrem. E as leveduras que têm 2 plasmídios? Daí aqui vai depender. Se tiver a interação das 2 proteínas produzidas nos plasmídios, a levedura sobrevive e você vê ela. Se não tiver interação, a levedura morre, né? Aqui é para explicar mais um slide aí para vocês verem, para explicar em detalhes o que está acontecendo isso, tá? É a mesma coisa do slide anterior, só que mais em detalhes aqui, né? Então, aqui mostrando 2 genes repórteres. Você tem aqui o domínio de ligação no DNA e o pedaço e a proteína B, tá? Você tem aqui o domínio de ativação com a RNA polimerase e a proteína X. Então, a proteína aqui é a proteína X e aqui é a proteína Y. Aqui eles usaram esse B e coisa aqui para mostrar que tem interação. Então, você inseriu os 2 plasmídios, produziu essa proteína aqui recombinante. Essas proteínas elas foram lá e elas interagiram. Quando elas interagiram, você agora tem o domínio A e o domínio B, né? Quer dizer, o domínio B e o domínio A do fator de transcrição. Isso vai lá, vai ligar e vai ativar a transcrição de histidina. Vai ligar e vai ativar a transcrição de LAC-Z, que deixa a levedura azulzinha, tá? E pronto, daí você viu a coisa. Como é que a gente vê isso realmente na prática? Então você vai fazer isso para várias leveduras, né? Então são milhões de leveduras que são transfectadas. E aqui nesse experimento, o que eles estão, né, qual era a pergunta deles? Achamos que a proteína beta-disdrobevina interage com 8 possíveis alvos. Então eles já tinham, né, assim, porque você pegar assim, eu acho que essa interage com essa. Isso daí é uma pergunta muito certeira e a chance de dar errado é grande, tá? Então você pega assim, olha, tem lá essa proteína e pelos estudos, pelo relato, pelo que a gente pesquisou, tem 8 alvos possíveis que a gente acha que podem estar interagindo por RNA, por transcriptoma, né? Você chega lá a 8 alvos possíveis. Então o que você faz? Em um dos plasmídios, você vai botar ali a disdrobevina, né, que você quer estudar. E você vai ter agora os 8 plasmídios diferentes com os alvos. Só que, obviamente, você pega esses 8 plasmídios com os 8 alvos e não vai fazer tudo num experimento só. Você faz experimentos separados. Então, vai ter a proteína, né, a disdrobevina com o alvo A, daí vai ter a disdrobevina com o alvo B, com o alvo C e assim por diante, tá? É o que está acontecendo aqui. Então, aqui o vetor é controle e está aqui a beta-disdrobevina, né, com o domínio de ligação. E ele testando aqui para, no caso, 6 alvos, tá? Primeiramente, tá? Né? Daí o vetor é controle, tá? Você faz um controle aqui, obrigando a levedura a sobreviver para ver se está tudo dando certo. Então você tem um controle positivo e um controle negativo, né? E daí tem aqui, vai indo as proteínas que ele está testando, tá? No primeiro experimento aqui ele experimentou 2 e deu interação com essas 2 aqui. Acho que, se não me engano, esse primeiro experimento aqui é mais de controle de ver se está acontecendo aqui, tá? Então ele força, né, a interação botando aqui, ele bota a histidina no meio para ver se está a levedura sobrevivendo. Depois ele tira a histidina do meio, tá? Então é esse que é o controle. Então primeiro ele bota a histidina no meio e as leveduras crescem, né, para mostrar que o experimento dele está funcionando. Depois ele tira a histidina no meio. Quando ele tira a histidina, morre esse. Opa, vou botar aqui em vermelho, né? Morre aqui, amarelo para ficar fácil. Morre aqui, mostrando que não teve interação nenhuma dessas. Morre aqui e morre aqui. Só teve uma interação, só uma sobreviveu, que é essa, a beta-disdrobevina interagindo com a disbindina, tá? E depois ele testa aqui com mais 8 alvos aqui, ó, no experimento grandão, tá? E nesse experimento grandão também só dá a interação aqui embaixo, só com a disbindina.
Palidina, Muted, Cappuccino e todas as outras não deram interação. Tá? Então é assim que funciona a interação duplo híbrido. Tem duas formas de você fazer o duplo híbrido. Tá? Um é você fazer o dirigido, como foi feito aí nesse estudo. Ou seja, eu tenho uma proteína e tenho alguns alvos possíveis. Então você está indo bem dirigido isso. Tá? A outra forma é agora você fazer esse dirigido de alto desempenho. Eu tenho uma proteína e eu não tenho um alvo. E daí, para esse alvo, o que eu faço? Eu pego a proteína-alvo, faço numa biblioteca. E para as outras proteínas, o que eu faço, né, para eu testar os outros, eu pego toda uma biblioteca de RNA, todos os RNAs da célula, e faço plasmídio para todas as proteínas da célula. Isso não é caro, tá, gente? Você faz lá, é tudo por cálculo de chance. Olha, acho que tem 13 mil proteínas, eu vou botar 20 mil plasmídios, vai ter pelo menos uma proteína por plasmídio, tá? E daí agora eu vou botar toda essa galera dentro das leveduras aqui, né? Então agora você não vai separar uma por uma, você vai pegar toda a galera e botar dentro das leveduras. Pô, Leonardo, mas e daí se eu botei todo mundo, né? Como é que eu vou saber com quem ela interagiu? Eu já vou explicar, tá? É bem legal isso daí. Então tem esse dirigido onde você tem uma proteína que você quer saber e você estuda contra todas as proteínas no organismo. E tem um que é completamente exploratório. Eu só quero saber quais são as interações que existem. Eu pego todas as proteínas do organismo, preparo a biblioteca com domínio de ativação e pego todas as proteínas do organismo e preparo a biblioteca com domínio de ligação. E junto toda essa galera. Esse é bem mais complicado de fazer e pouquíssima gente faz. Tá? No dirigido, o que vai acontecer? Você vai pegar a proteína alvo que você quer e testar contra todo mundo, tá? E coloca isso para crescer em placa de cultura, tá? O que vai acontecer é que vai crescer colônias. Todas as colônias que cresceram, todas elas, são colônias que tiveram ativação, tá? E aqui o que está acontecendo? Quando você faz o planejamento, você botou aqueles 20 mil plasmídios para entrar nas leveduras, você agora coloca 20 mil plasmídios e, sei lá, 20 mil leveduras. Então, quando vai entrar, você espera que entre um plasmídio por levedura, tá? Então, é tudo por acaso. É o que você espera. Isso dá certo, tá? Confia em mim, isso dá certo. Vai geralmente entrar um plasmídio por levedura, né? Se você botar mais leveduras, vai entrar um plasmídio por levedura e vai ter levedura sem plasmídio, é o ideal. Então, você pega assim, são 20 mil plasmídios, vou botar 1 milhão de leveduras, né? É a melhor coisa. Agora, se são 20 mil plasmídios, você bota 10 leveduras, a chance de entrar 1000 plasmídios por levedura é grande, tá? Então você faz essas proporções para controlar um plasmídio por levedura. Logo aqui, cada colônia que cresceu é o que teve interação da proteína alvo A com uma proteína que você não sabe qual é. Como é que eu agora vou saber qual é a proteína que interagiu? Eu pego cada uma dessas leveduras, extraio o RNA não, extrair o DNA delas, né, purifico os plasmídios, o famoso mini prep, né, purifico os plasmídios, e todo plasmídio você já tem primers específicos para você pegar e fazer um PCR, né, para amplificar a região que teve a inserção do DNA lá, e você faz o PCR e manda sequenciar, e daí você sequencia qual é a proteína que estava ali. Você vai sequenciar duas, né? Na verdade, sequenciar duas não, desculpa. Você tem dois plasmídios nela, o plasmídio com a proteína alvo e o plasmídio com a proteína interrogação. E daí cada plasmídio tem primers específicos, então eu amplifico só da proteína interrogação e sequencio ela. E com isso eu consigo saber. Em alguns casos, a proteína alvo vai interagir com 10 proteínas, ou várias, como está aqui. E daí você mapeia todas elas. Muitos desses aqui vão ser interações falsas, tá? E você vai ver isso no sequenciamento também. Então tem um certo desperdício de dinheiro aí nessas interações, por causa dessas interações falsas, os chamados falsos positivos. Mas no final das contas você consegue mapear a minha proteína com quem ela funcionou, tá? Quando é exploratório de muito alto desempenho, o planejamento é muito cuidadoso, porque você vai utilizar placas para fazer as interações e você vai ter, em muitos casos, múltiplas interações acontecendo. Então você, interagiu aqui, daí você separa aquilo em mais novas placas, interagiu aqui, você separa em mais novas placas e você vai fazendo a diluição dessas interações até conseguir separar aquilo que seriam clones, né? Clones. Então, porque no início você não tem clones, tá? Então você vai separando aí os clones. Então são essas placas aqui, ó, né? Esse aqui é um exemplo de experimento exploratório, tá?
E daí você tem as placas, todos os pontinhos aqui, né, são as interações aqui, ó. Deixa eu botar aqui em vermelho. Todos os pontinhos aqui são as interações positivas que você obtém no final. E daí você agora separa elas, extrai o DNA delas, manda sequenciar e você consegue mapear tudo o que tem aqui. Daí você tem que primeiro mandar sequenciar para um plasmídio e depois mandar sequenciar para outro plasmídio. Então são 2 sequenciamentos nesse caso, porque você não sabe nenhuma das proteínas aí o que está acontecendo. E no final a gente tem esses mapas de interação, tá? Esse mapa de interação, se eu não me engano, eu tirei do... Ah, não, esse aqui é de malária, tá? Eu achei que eu tinha tirado lá de xistossoma, tá? Então a gente tem aqui esse mapa de interação que você vai montando. Então você tem aqui as proteínas que você identificou, estão sequenciadas, né? E aqui com quem elas vão estar interagindo. E você pode usar diferentes símbolos para especificar interações específicas ou funções, tipo, isso aqui é uma proteína de membrana, isso aqui é uma proteína citoplasmática, isso aqui é uma proteína de mitocôndria, e por aí vai, tá? Eu não sei, aqui eu estou chutando, tá bom, gente? Né? Mas ele até especifica aqui, né? Então, merozoítas. Então, em cinza são proteínas que têm a interação, mas não existem merozoítas, tá? Então, aqui tem as interações que existem em diferentes fases evolutivas, tá? Então, em verde é uma fase evolutiva, em cinza é outra fase evolutiva. É isso, né? Tá? Né, para identificar as proteínas que funcionam na interação parasita-hospedeiro. Tá? Isso dá para fazer também em parasita hospedeiro. Então você pega todas as proteínas de um parasita, todas as proteínas da célula hospedeira, prepara aquelas bibliotecas e faz um mapa de interação. E depois você consegue saber todas as proteínas do parasita que estão interagindo com o hospedeiro. E aí você identifica proteínas que são importantes para invasão celular, para controle do ciclo dentro da célula, para controle para a célula não fazer destruir o parasita lá dentro, tá? É muito massa. A aula tá acabando aqui, né? Então aqui é para estudar a interação parasita-vetor, estudar muito parasita hospedeiro, e aí vai, o vetor hospedeiro, tá? E para terminar aqui, né, já está terminando sobre interação proteína-DNA. Né? Então existe hoje, muita gente quer estudar como é que é o controle da expressão de genes, de silenciamento genético de genes na célula, né? Então a marcação do DNA, né, para mostrar assim como é que funciona a dinâmica da cromatina, a dinâmica dos cromossomos na hora de expressar genes, tá? E para a gente fazer isso, o que faz é, a proteína ela vai lá interagir, então DNA polimerase e RNA polimerase são exemplos clássicos, né, de proteínas que interagem com o DNA, tá? E na hora que ela interage com o DNA, você consegue congelar aquele sistema, né? E daí você picota o DNA, né? Picota o DNA para cortar ele em vários pedaços, e depois você usa um anticorpo para pegar a proteína. E daí você pegou o anticorpo e daí agora você consegue isolar o DNA, isolar a proteína, né? A proteína você já sabia porque você está usando um anticorpo, né? Mas você quer saber com quem ela interage no DNA. Então você isola o DNA e sequencia esse DNA, e daí você consegue saber, opa, essa proteína aqui, esse fator de transcrição, está interagindo com esse pedaço do DNA lá, que é o gene tal. Então, esse fator de transcrição controla a expressão do gene X, tá? Isso é feito assim, né? Então, vamos lá, o nosso DNA está interagindo com várias proteínas. Tem aqui as histonas, tem proteínas que não são histonas, tem as marcações de metilação, tá? Então, você pode fazer anticorpo contra essas marcações de metilação, não exatamente interação proteína-DNA, né? Mas você pode fazer anticorpo contra essas marcações de metilação e isolar o DNA desses pedaços, tá? Dessas regiões aí, tá? E daí, o que você faz é picotar o DNA, né? Você vai picotar o DNA estabilizando essas proteínas e agora você pode usar anticorpos. Anticorpos contra proteínas que não são histonas ou anticorpos contra as marcações das proteínas das histonas, tá? Depois purifica o DNA e manda sequenciar. E daí com isso você identifica onde exatamente aquela proteína está interagindo com o DNA. Isso aí, nos últimos anos, fez a gente descobrir muita coisa sobre regulação do funcionamento do genoma. E ainda estão descobrindo mais coisa, porque, obviamente, foi feito primeiro para drosófila, para camundongo, para humano, né, células humanas e tal.
E agora tem uma gama de organismos, né, para fazer na parasitologia ainda é bem pouco o que se utiliza desse tipo de estudo de interação proteína-DNA. Tá? A parasitologia sempre, como a parasitologia sempre se afastou da genética, né, por muitos anos, né, a biologia molecular, que começa lá há 20 anos atrás, basicamente, tá? Então a parasitologia ela é bem defasada no uso dessas técnicas de biologia molecular e de genômica, tá? Por isso que isso aqui é uma coisa, tem aí uns 15 anos que é feito, né, essas interações aí, chip-sex, 15 anos não, uns 12 ou 13 anos, 2007, 2008, começou a fazer com muita mais frequência, quando barateou o preço de sequenciamento, né? E na parasitologia agora que está começando a fazer esses estudos com mais frequência, né? No laboratório a gente tem pensado em algumas, existem perguntas no nosso laboratório de insetos, existem algumas perguntas que nós temos que o ChIP-seq responderia, tá? Então a gente tem uns trabalhos de RNAi, de ver como é que funciona a maquinaria de RNAi em barbeiro, e RNAi é basicamente interação de proteína com RNA. Tá? A argonauta, né? São as argonautas que interagem com o RNA. E agora a gente está querendo saber, assim, tem alguns RNAs que a gente fala assim, gente, esse RNA está interagindo com qual argonauta? Argonauta 1, 2, 3? A gente não sabe, tá? E daí o ChIP-seq faria. Só que é uma coisa cara ainda, então a gente não implementou no laboratório. Mas é só para dar um exemplo que existem muitas perguntas na parasitologia que esse trabalho funciona, tá? Bom, gente, é isso. Esse slide aqui seria para mostrar, depois que você sequenciou, você vai mapear no DNA, né? Então aqui está uma região de sequenciamento, você mapeia no DNA, né? Aqui está o cromossomo, da onde que vem aqueles reads que você sequenciou, e você vê quais são os genes que tem ali e tal, né? Daí aparece lá, ó, o mapeamento deu aqui nessa região. Ok, nessa região aqui, qual é o gene que tem? Ó, nessa região aqui tem esses genes aqui, ó. Tem um gene aqui, tá? E o pico do ChIP-seq foi bem aqui, ó. Então a interação está sendo exatamente nesse exon, tá? Mas essa daí, a aula termina por aqui, né? De novo uma aula de 40 minutos. Eu deveria quebrar em duas aulas de 20 minutos, mas eu esqueço. Quando eu vi, já passei, né? Já está em 30 minutos, vamos terminar, tá bom? Mas é isso aí, gente. Então essa aqui foi a última aula teórica. E depois a gente pode conversar sobre ela, tirar dúvidas sobre isso daí, né, sobre essas interações, porque são estudos muito legais, é legal de implementar em laboratório e que vão dar resultados muito legais, estudar como essas interações funcionam e descobrir novas interações, né? Então, na função de genes, é muitas vezes assim, ok, eu tenho uma proteína, eu não sei qual é a função dela, eu estou tentando aqui, não estou sabendo qual é a função dela. Vou tentar descobrir com quem ela interage. E daí você faz aquelas interações exploratórias. E às vezes você descobre, putz, essa proteína aqui interagiu com uma proteína de membrana que é super conhecida. Então ela está fazendo essa função, né? Está naquela via metabólica lá. E antes eu não estava descobrindo. Tá? Então, para a genômica funcional, para descobrir qual é a função de uma proteína, você saber com quem ela interage é um ponto essencial. Beleza? É isso aí, gente. Falou para vocês, tá? Uma boa semana, boa aula aí e aproveitem o dia, né? Ou a noite, ou sei lá, o tempo que vocês tiverem aí. Falou!